Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra muito forte para você, amém? Missionário, o que é que eu faço para me lidar com um turbilhão de pensamentos aqui? Missionário, o que é que eu faço? A dificuldade, as tribulações, a sobrecarga, as responsabilidades têm sido tão tamanha na minha vida que minha mente está um turbilhão. Eu não tenho paz. Eu estou a ponto de enlouquecer, eu não sei mais o que fazer. Minha mente está aprisionada com tanta sobrecarga. Você não tem paz na sua mente. Eu venho te dizer como você pode fazer para ter paz, tranquilidade em meio às tribulações, em meio às prisões mentais que muitas pessoas estão passando. Ansiedade, depressão, crises de pânico, sabe? Pressões psicológicas. Eu venho aqui te deixar um exemplo que Paulo escreve a carta de Filipenses, capítulo 3, e o versículo 13, a parte B, que vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficavam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. A primeira coisa que você tem que fazer é essa: esquece de tudo aquilo que aprisiona a tua mente. Entrega nas mãos do Senhor e recebe o alívio da parte do Senhor nessa manhã. Só para você ter ideia, sabe quem era Paulo? Era um Saulo da vida. Saulo, quem era Saulo? Saulo era um homem que perseguia o povo de Deus. Saulo era um homem que queria perseguir o povo de Deus para matar os cristãos. Saulo, ele pedia cartas aos sacerdotes para poder ir atrás dos cristãos e perseguir os cristãos. Até que um dia Deus aparece para ele, é uma das perseguições contra o povo de Deus. Deus aparece para ele em um resplendor de luz. Ele está ali no seu cavalo, correndo muito rápido, perseguindo o povo de Deus. E Deus aparece com um clarão bem forte. E ele cai do cavalo. E ainda cai cego. Aí brada do céu a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo se espanta. E agora Deus, enquanto isso, incomoda Ananias para ir até onde Saulo estava, colocar a mão sobre Saulo e repreender a cegueira. Sendo assim, Deus devolve a visão para Saulo. E depois desse processo, Deus mudou a história de Saulo. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E para mim, dos discípulos de Jesus, Paulo foi um dos melhores e maiores, um dos maiores missionários dentro da Bíblia. Dos discípulos de Jesus, porque o maior missionário é Jesus Cristo. Então, dos discípulos, o maior missionário, aos meus olhos, foi Paulo. E Paulo, para você ter ideia, ele escreve essa carta, dentro de uma prisão, para os irmãos lá de Filipenses. Paulo está preso. Paulo não sabe quando vai sair. Paulo não sabe se vai morrer. Paulo está completamente aprisionado, mas ele está com uma paz tão grande na sua mente, porque ele tem convicção do Deus que chamou ele. E ele já sabia: olha, eu não sou mais Saulo. Então, se eu morrer hoje, a morte para mim é lucro. A morte para mim, aleluia, é ganho. Então, ele tinha convicção do Deus, desculpa, que ele aceitou, que transformou a vida dele. Então, Saulo, ele era um perseguidor. Mas quando Deus mudou o nome dele, a história dele, que ele teve um encontro real com Cristo, de perseguidor, ele foi perseguido. Ele está sendo perseguido agora. É tanto que perseguiram Paulo, por ele fazer a diferença, por ele pregar a palavra. E ele agora está preso. Mas dentro da prisão, Paulo me ensina: olha, o meu passado para mim não importa. Os problemas que aconteceram lá atrás, que eu fiz, que eu cometi, que eu errei, para mim não importa. Hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Hoje eu esqueço de tudo o que passou e avanço para o que está diante de mim. Entende uma coisa? Esquece de tudo aquilo que amarra a tua mente, de tudo aquilo que aprisiona a tua mente, e receba paz nessa manhã de hoje, para os teus pensamentos. Você tem um consolador na tua vida. Paulo vai dizer: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a segunda coisa, vamos correr porque o vídeo é curto. O segundo exemplo para mim ter paz missionária que Paulo me ensina no capítulo 4 de Filipenses. E o versículo 6, ele diz a segunda coisa: não estejais inquieto por coisa alguma.
Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, em ação de graças. A segunda coisa, missionária, lançar sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Que os teus problemas, que o teu anseio, que tuas dificuldades seja reconhecida no céu através das tuas orações. Orou, entregou, descansa e confia. Tiago vai dizer, lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele Ele vos exalte. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Entende? Deus cuida da erva do campo, Deus cuida dos passarinhos, das aves do céu. E Ele não vai cuidar de você. Ele cuida de você. Então, primeira coisa, esquece do que passou. Esquece. Você tem um consolador. A segunda coisa, lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que traz inquietação, incerteza. Lança sobre o Senhor. E a terceira coisa, missionária, a terceira coisa é essa. A terceira coisa. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Para tua mente ter paz, filtre o que é bom. Esteja conscientemente pensando nisso. Eu vou pensar e vou filtrar nas coisas boas. Tô passando por problema. Coloca na tua mente tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Coloca, enche a tua mente, os teus pensamentos de coisas boas. Tem gente que só filtra coisa ruim. E o apóstolo Paulo está dizendo que quer ter paz em meio às prisões, em meio às tribulações. Ei, filtra. Alimenta a tua mente, irmãos, de coisas que é boa, de coisa que é verdadeira, honesto, de boa fama. Louve, cante louvores. Esquecendo o mim das coisas que para trás fica. Eu vou avançar para a questão adiante de mim. Então é isso. A primeira coisa, esquece de tudo aquilo que aprisiona e te deixa sem paz. A segunda coisa é, não estejais inquieto por coisa alguma. Lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E a terceira coisa, alimente os teus pensamentos com coisas boas. Tudo aquilo que é justo, é honesto, é fiel, é verdadeiro. Alimenta a tua mente. Tira toda a sujeirinha da tua mente. Quando a memória do seu celular está cheia, o que é que você faz? Você deleta tudo que não serve mais. E depois você vai na lixeira e ainda limpa tudo. Deus nessa manhã está dizendo que é para você limpar a caixinha da lixeira que tem na tua mente. Tudo aquilo que está tirando tua paz, entrega para o Senhor. Não estejais inquieto por nada, mas tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, louve, pense, alimente com isso a tua mente. Deus abençoe, um abraço da missionária Thalita.